O gato não fala a língua do ser humano para poder chegar até você e dizer: meu amigo, eu não estou bem. Tem alguma coisa errada comigo. Entretanto, existem alguns sinais que os gatos acabam demonstrando quando não estão bem, fazendo disso algo muito importante da gente conhecer para conseguir identificar. E em razão disso, nesse vídeo eu vou te apresentar alguns desses sinais que os gatos costumam demonstrar quando não estão nada legais. Lembrando que tudo que eu vou citar nesse vídeo, você deve levar em consideração o seguinte: alterações no comportamento. Ou seja, se o seu gato antes agia de uma forma e do nada, de uma forma muito abrupta, ele começa a demonstrar os sinais que eu vou apresentar nesse vídeo, é um sinal de alerta. E o primeiro sinal que é importante a gente conhecer é a questão da agressividade. O seu gato começa a agir agressivamente do nada. E um caso bem típico é naquelas situações em que você procura interagir com o seu felino e na hora da interação, na hora que você toca, do nada, sem você esperar, ele é agressivo. Ele começa a rosnar, a içar para você, te dá uma patada, te arranha, só por conta de um simples toque. Lembrando, antes o gato não era assim, mas do nada ele começou a ficar assim. E quando o gato começa a agir desse jeito, o que é que muitos tutores pensam? Nossa, o gato tá doido. A pessoa não pode nem chegar perto que ele resolve atacar a gente do nada. Olha que gato mais ingrato, gente. Ah, meu gato é bipolar. Do nada é amor e do nada é ódio, assim. Começa a ficar batendo, arranhando a gente, mas é dele. Ah, esse gato não gosta mais de carinho, não. Toda vez que a gente vai dar amor, é isso. E tudo isso, na verdade, se trata de um equívoco, porque um gato não é um animal naturalmente agressivo. Embora muita gente ache que é normal o gato ser agressivo, mas o gato não é agressivo. Mas o que acontece? Em situações assim, que o gato começou a demonstrar uma certa agressividade na hora de interagir, muitas vezes é porque, na realidade, ele está com dor. Tá, tudo bem, você deve estar se perguntando o que é que a dor tem a ver com isso. Mas tem tudo a ver. Se seu gato ele não está legal e está sentindo alguma dor, você, ao tocá-lo, ao tentar interagir, você pode acabar tocando justamente numa região que está sensível, numa região em que ele está sentindo incômodo, está sentindo dor. E por conta disso, a reação do gato será o quê? Ele vai associar o seu toque com a dor. Ele vai pensar que você o fez sentir dor e vai acabar agindo agressivamente como uma forma de defesa, por exemplo. E o que fazer? Nesse caso, não há muito segredo. Você tem que buscar ajuda profissional, leve o seu médico ao médico veterinário. Leve o seu médico? Leve o seu gato ao médico veterinário para que possa ser realizados os exames, para que possa investigar o motivo que está levando o gato a sentir essa dor, ou também investigar o motivo que pode estar levando o seu gato a agir agressivamente. Porque casos de agressividade, em algumas situações, têm fatores clínicos envolvidos. E lembrando que nada também se resume à agressividade, nem sempre a agressividade vai ser um sinal de tudo. Existem outros sinais que o gato pode dar para sinalizar que não está bem, e eu vou citar um a um. E olha, o último sinal, você vai se surpreender. Boas-vindas ao Catiofele! Eu sou o Passos, estudo comportamento felino, e se você chegou aqui agora no canal, não se esqueça aí de se inscrever, já se inscreve e deixa aí o like aí embaixo, porque isso ajuda muito com o engajamento do canal. E vamos aí à nossa lista, não vamos enrolar muito. O segundo sinal que eu posso citar aqui são questões associadas à alteração de atividade do felino. Como assim? Pense que seu gato ele tinha o quê? Um dia a dia normal como qualquer outro gato. Ele interagia com as pessoas ou com os outros animais da casa, ele tinha atividades, ele brincava, ele gostava de parar para observar a janela, de fazer as coisas que ele costuma fazer no dia a dia. E do nada, sem mais nem menos, uma mudança abrupta, ele passa a se isolar, a ficar no canto, a parar de interagir com você, ou com outras pessoas, ou com os outros animais ali da casa. Ele fica num cantinho agora, completamente escondido. Isso é uma alteração no nível de atividade. Ele perdeu ali interesse em realizar as coisas que ele realizava para ficar simplesmente isolado, totalmente retraído, havendo uma diminuição nas interações positivas ali entre você e ele, ou com outros indivíduos ali dessa residência.
isso é um sinal de que seu gato está precisando de ajuda. Muitas vezes essa alteração do comportamento vai ter sim uma associação com uma questão clínica, ou seja, com uma questão ali de saúde mesmo. Por quê? E fazendo um pequeno parêntese aqui, muitas vezes esse sinal também é acompanhado do primeiro sinal que eu já citei. Mas retornando, como é que eu posso dar um exemplo aqui associando com uma questão de saúde? Se o gato ele está doente, ele não está bem, é da natureza deles buscarem se retrair, se isolar. E tem uma questão evolutiva no meio. A primeira é que um gato que está doente, que está debilitado por algum motivo, é um sinal de que ele está vulnerável naquele ambiente. E um gato vulnerável, lembrando que o gato também é presa de outros animais na natureza, se ele demonstrar que está vulnerável, é fácil do predador enxergá-lo, do predador identificar essa fraqueza para caçá-lo, porque será mais fácil de capturar essa presa, que no caso é o gato. Essa é uma das razões pelo qual os gatos não costumam demonstrar suas fragilidades. Ele vai estar lá no cantinho, isolado, aparentando que está bem, não dando nenhum sinal, mas ele vai estar lá isolado. E aí que mora o perigo, porque muitas vezes o tutor pode pensar que é só uma fase, que ele está preferindo ficar mais isolado, e muitas vezes não é. Quando um gato começa a demonstrar sinais nítidos de que não está legal, muitas vezes é porque a situação já se agravou tanto que dificilmente será possível reverter. Às vezes acaba sendo muito difícil, muito mais trabalhoso e muito mais custoso. Tanto do ponto de vista financeiro, quanto do ponto de vista emocional, físico, psicológico ali do próprio animal. E outra razão também tem relação com a natureza mesmo. Os animais, existe uma característica meio comum de um procurar se isolar do resto do bando para não transmitir essa doença para o resto do grupo, e também pelo fato do grupo não acabar também expulsando aquele indivíduo, porque um indivíduo doente é um potencial de risco para contaminar todo o grupo. Mas enfim, é um caso clássico ter essa questão aí de saúde envolvida. Claro que pode haver outros fatores, às vezes, que podem levar o gato a ter essa mudança. Tudo é uma questão de investigação, mas é um sinal que você deve ficar atento e já sabe, leva no médico para fazer um check-up para ver se está tudo bem, certo? O terceiro sinal são as mudanças na vocalização. Como assim? Ou o gato começa a miar demais, ou passa a miar menos. Mas antes de eu detalhar isso, eu quero tocar num ponto. Isso não quer dizer que se seu gato mia muito ou se mia pouco, quer dizer que ele tem um problema. Temos que lembrar que existem gatos que são bastante comunicativos, como existem pessoas que adoram falar, que são mais comunicativas, assim como haverão gatos que naturalmente vão miar um pouquinho menos, como existem pessoas que não são tão comunicativas, que já são mais caladas, mais fechadas. Então é mais ou menos a mesma lógica com o gato. Você tem que saber qual é o padrão dele, se ele é muito vocal ou se ele é pouco vocal. A atenção que deve ser dada é justamente quando há essa variação na intensidade da vocalização que não está correspondendo ao padrão dele. Ou seja, se você tem um gato que costuma vocalizar bastante e do nada, sem mais nem menos, ele parou de vocalizar, é um sinal. Como também um gato que não costuma vocalizar tanto, que vocaliza pouco, do nada ele começa a vocalizar muito. Também é um sinal de que algo não está bem. E os motivos aqui podem ser bem variados. Podem ser desde questões clínicas, como comportamentais, como ambientais, ou pode ser clínica e comportamental, ou tudo junto. Enfim, existem várias razões e aí cabe uma investigação e tem que buscar ajuda profissional. Mas deve ficar atento a esse sinal. Houve mudança na intensidade de vocalização para mais ou para menos, é porque seu gato está querendo comunicar alguma coisa. O quarto sinal é quando há perda no desejo, na vontade de brincar. Aqui vale destacar que existe uma diferença entre perda na vontade ali de brincar para falta de interesse na brincadeira. E o que é que você pode considerar aqui? Se você não sabe como é que se brinca com gato, como é a brincadeira estruturada, como é que a gente movimenta aí os brinquedos, tem uma playlist que eu vou deixar
Eu não lembro se é desse lado aqui ou se é desse lado aqui que eu vou colocar. Mas nessa playlist tem tudo sobre brincadeira. É um dos conteúdos mais completos que você vai encontrar aqui no YouTube sobre brincadeira com gatos. Então dá uma olhada lá, caso você não seja tão familiarizado com esse assunto. Mas se você não soubesse estar fazendo tudo certo, pode ser apenas uma falta de interesse, que é solucionada seguindo tudo que eu digo lá nos vídeos associados à brincadeira. Mas se você faz tudo certo, logo você está constatando que houve uma falta, uma perda ali na vontade, no desejo de brincar, aí é um sinal que seu gato não está legal. Se houver essa mudança repentina, um dos motivos que eu posso citar aqui, que acaba sendo bastante comum, é que o gato ele está apresentando algum tipo de problema aí nas articulações. Ele está sentindo mais dor, algo ali está incomodando, então ele acaba evitando não se movimentar, apesar de ter vontade. Apesar de querer, melhor dizendo. O quinto sinal são alterações nos hábitos aí de higiene do gato. Nós sabemos que os gatos são animais que se lambem. Eles tomam o seu próprio banho, porque eles são animais muito limpos, muito higiênicos. A partir do momento que há uma alteração nesse hábito, é um sinal de alerta. E as alterações aqui podem ser de duas formas. Ou o gato repentinamente começa a parar de se lamber, ele começa a apresentar mau cheiro porque não está se lambendo, ele simplesmente cessou a atividade, ou o gato ele começa a se lamber demais. Mas assim, excessivamente. Tão excessivamente a ponto de que ele começa a apresentar falhas na pelagem. Ele começa a apresentar feridas na pele. A pele começa a ficar mais exposta. E algo muito clássico que eu posso citar aqui, quando um animal ele começa a arrancar a sua pelagem ou penas, isso também acontece com aves, acontece com vários indivíduos, tá? Às vezes tem muita associação com estresse. O animal ele fica tão estressado, mas tão estressado, que para buscar se acalmar, ele começa, no caso ali do gato, ele começa a se lamber, tanto a ponto de apresentar falhas na pelagem, a ponto de ferir. E será necessário uma investigação para solucionar esse problema, porque vai ter questões de saúde envolvidas, comportamentais, ambientais, existem vários fatores que podem levar ao estresse. O sexto sinal que eu posso citar aqui é quando o gato repentinamente, do nada, começa a eliminar fora da caixa, seja xixi ou fezes. O gato antes ele fazia tudo certinho na caixa de areia e do nada ele parou de usar a caixa para eliminar fora. A primeira coisa a se fazer nessa situação é literalmente levar ao médico veterinário. E rápido, não pode demorar muito não. Porque questões associadas à eliminação é bem comum que hajam fatores de saúde envolvidos. Eu vou dar um exemplo assim comum. O gato fazia na caixa ali normalmente e ele começou a apresentar problemas no trato urinário. Ele foi lá na caixa para fazer xixi e começou a sentir dor ao urinar. E por sentir dor, ele acaba fazendo uma associação negativa. Ele vai associar aquela dor com a caixa. Ele vai pensar, nossa, eu estou sentindo dor porque eu estou fazendo nessa caixa. Então vou fazer em outro lugar. E acaba ignorando a caixa. Claro que esse é um dos motivos dentre várias possibilidades. Mas é para você entender o quanto é importante a gente ficar atento para realmente levar o nosso gato rápido para o médico veterinário. Porque se a gente demorar demais, a situação pode se agravar bastante. Mas passos, eu levei o meu gato ao médico veterinário, fez todos os exames e tudo mais. Mas a saúde dele tá boa, viu? Mas ele ainda continua fazendo fora da caixa. Aí nessa situação cabe você rever as características da sua caixa de areia. Será que a sua caixa de areia tem as características adequadas para o seu gato usar? Que às vezes o gato ele começa a fazer fora para sinalizar para você que a caixa de areia não tá legal, que ele não gosta do que está acontecendo ali e que é para você dar uma mudada, uma revisada, uma repensada para adequar as características ao gosto dele, para falar a verdade. Se você não conhece muito sobre as características da caixa de areia, que tipo de areia usar, que tipo de caixa, onde colocar essas coisas, todos os detalhes, tem uma playlist aqui que eu também vou deixar para você ver tudo. Tem tudo sobre caixa de areia. Dá uma olhada lá, que de repente a alteração que você fizer pode resolver o seu problema. Mas o sétimo sinal que eu posso citar aqui é quando há agressividade entre os gatos residentes.
Essa é realmente para você que mora com mais de um gato. Uma coisa que eu observo é que existe uma visão muito distorcida por parte dos tutores. Muitos tutores não enxergam determinados comportamentos de seus gatos como agressividade, mas sim como uma interação normal e que às vezes desagrada ali entre os envolvidos, mas normal, que na verdade é um caso de agressividade. Quer um exemplo clássico? Meus gatos, eles convivem muito bem. Às vezes, assim, eles só se estranham, sabe? O Beltrano chega ali e dá uma patadinha na cara do outro, logo o outro para. Já coloca no lugar. Mas assim, às vezes rola isso, eles se estranharem, mas fica tudo bem. E aí, por favor, né? É óbvio que existe um caso de agressividade. Eles não estão apenas se estranhando. Pense aqui comigo. Se você mora com outras pessoas da casa, você não vai sair dando tapa na cara das pessoas para sinalizar que não está gostando e logo depois tudo ficará bem, porque não vai ficar. É a mesma coisa com os gatos. Então, se o gato do lado começa a sibilar, a rosnar, a içar, a dar patada, a perseguir o outro gato, é um sinal de agressividade. Porque muitos tutores acham que a agressividade é quando os dois gatos estão lá, simplesmente um rolando em cima do outro, tacando unhada e patadas, aquela briga bem feia, típica de gatos. Mas não, a agressividade não é isso, briga entre gatos. A agressividade ocorre até quando o gato está bloqueando a passagem para o outro não passar e ter acesso a um determinado recurso, entende? Mas como é algo mais passivo, muitos acham que é normal. Mas enfim, esse é o sinal de que os gatos, no caso da casa, não estão bem, que existe algo errado. E às vezes sim, também pode haver uma situação clínica aí envolvida. Um exemplo, fazendo uma ponte, com um dos sinais que eu citei anteriormente, sabe quando o gato está sentindo dor, por exemplo? Aí se um outro gato for lá interagir com um amiguinho, e de repente toca levemente o gato sentir dor, ele vai lá e pá, dá uma patada no outro porque sentiu dor, entende? É mais ou menos quase essa lógica também. Além de outros fatores, que podem haver outros fatores de saúde envolvidos que podem levar a esse conflito entre os gatos. Mas está havendo conflito entre os gatos residentes, é o sinal de que algo não está bem. O oitavo sinal é quando o gato começa a apresentar alterações no padrão de alimentação também. Ou seja, quando o gato começa a comer muito ou passa a comer nada. Diminui muito o apetite, são sinais. Um gato, por exemplo, que do nada ele começa a comer muito, de uma forma muito descontrolada, a ponto de começar a engordar, por exemplo, pode ser um sinal de ansiedade. Pense como nós humanos. O que muitas pessoas, às vezes, acabam fazendo para procurar se acalmar. Tem gente que busca essa solução na comida, começa a comer compulsivamente. O mesmo também pode acontecer com os gatos. Então, se o seu gato ele teve esse padrão de alimentação alterado, começou a comer muito, de uma forma muito exagerada, é o sinal de que ele está precisando de ajuda, que ele está sinalizando que não está legal. Bem como também a falta de apetite também é um sinal. E essa falta de apetite mesmo já aconteceu com o Oliver. Posso dizer por experiência própria. Eu lembro de uma vez que o Oliver, isso foi quando ele era filhote ainda, tinha alguns meses de vida. Ele acordou um dia e não comeu pela manhã, chegou à tarde não comeu e chegou à tardezinha eu vi que ele não estava comendo. E aí eu levei ao médico veterinário. Chegando lá descobri que ele estava com pneumonia. Por isso é muito importante a gente entender, conhecer e compreender nosso gato. Porque qualquer mudança que a gente detecta, nós podemos buscar ajuda na hora certa. Eu sempre costumo dizer que comportamento é algo que todo tutor tem que saber, pelo menos o básico. Você não precisa se tornar um especialista, como eu quero me tornar um especialista, já que eu quero trabalhar com isso. Mas é necessário a gente compreender o básico, todo tutor, porque tendo esse conhecimento a gente consegue salvar a vida do nosso felino. Porque o gato ele funciona assim. Se você descobre as coisas no comecinho, para você conseguir tratar, vai ser muito mais tranquilo. Quando você deixa a situação se agravar demais, aí todo o cenário muda, tanto para você quanto para o seu gato. E agora vamos ao último sinal. Que esse, meu Deus, muita gente acha que é normal. Que é bonitinho, que é fofo. Que é quando o gato mama em tecido ou em partes do corpo de outro gato.
ou até mesmo em parte do seu corpo, tanto faz. Ele mama em qualquer outro lugar. E aqui inclui comer, tecido, plástico, qualquer objeto que não é comestível, morder, ter esse hábito, tá? Também está incluso aqui. E o que eu posso dizer? As pessoas acham isso muito fofo. O que eu vejo nos grupos do Facebook, do gato lá, grande, já com 7, 8 meses, 1 ano, 2, 3 anos, mamando, seja na parte do corpo de um outro gato, ali no rabo, qualquer outra parte, na orelha, ou até mesmo ali nas tetinhas da mãe, e as pessoas acham fofo. Não tem nada de fofo nisso, gente. Não tem nada mesmo de fofo. Eu só vejo os comentários. Nossa, veja, ele já tem 3 anos e a mãe ainda amamenta ele. É muito lindo, é muito amor. Não, gente, não tem amor nenhum nisso. É triste, na verdade, o gato tá sofrendo. Pensa aqui comigo rapidinho, uma questão assim muito lógica. Por acaso a sua mãe estaria te amamentando até hoje? Ou pense no indivíduo adulto com 20 anos sendo amamentado ainda pela mãe? Um indivíduo com 10 anos? Uma criança ainda de 7? Um indivíduo de 40 anos? Isso não existe. Como também não é normal isso acontecer com o gato. O gato, depois que desmama ali, depois dos 2, 3 meses, acabou. Não é normal. Muitas vezes o gato que está ali mamando, ele está pedindo ajuda, ele está gritando socorro, gente. Claro que na literatura existem 2 situações, né, que podem levar o gato a ter esse comportamento. A primeira é que às vezes o gato ele é separado cedo da mãe e ainda acaba levando esse comportamento por mais tempo, porque ele não teve a oportunidade de ter a sua mãe ali para mamar. Isso aconteceu mesmo com o meu gato. O meu gato, com semanias de vida, ele foi abandonado pela mãe. Então ele levou esse comportamento de mamar até por volta ali dos 4 meses. Mas a questão aqui é que em situações como essa, como esse exemplo, esse comportamento ele cessa com o tempo. É o normal. Mas existem situações em que isso acaba sendo aprendido. Como assim? O gato, por exemplo, ele está vivenciando um ambiente, uma situação tão estressante que ele acaba utilizando esse artifício como um meio de se acalmar. Afinal de contas, o ato de mamar acalma o gato desde ali de pequenininho, é algo que é muito bom para eles. Então, por alguma razão, eles podem acabar levando esse comportamento, aprender que a melhor forma de se acalmar é realizando isso. E na verdade ele está ali com um pico de estresse lá no alto. E vai se tornando cada vez mais constante, que pode se tornar um TOC, um transtorno obsessivo compulsivo. Lembrando, não estou dizendo aqui que todo caso é TOC. Se o seu gato faz de uma forma assim, bem ocasionalmente, bem de vez em quando, o que você deve fazer é não incentivar esse comportamento. Quando ele estiver lá, mamando em alguma parte do corpo de outro gato, ou em um tecido, qualquer coisa, você vai direcionar a atenção dele para uma outra coisa. É importante a gente não incentivar. Não faz carinho, não elogia, nem nada. Não. Muda a atenção do gato. Comece uma brincadeira, faz qualquer coisa, mas não pode incentivar esse comportamento. Agora o gato começa a fazer isso com bastante frequência, já pode ser um sinal aí de TOC. E aí tem que buscar realmente ajuda profissional. E não se esqueça, deixando aí 2 vídeos para você clicar e assistir, porque vão te agregar ainda mais conhecimento. Não se esqueça de se inscrever e me segue lá no Instagram, @Catiofeli. Nada mais a declarar, até o próximo vídeo.